tão incorrigível que não teve cura, não teve jeito. Deus acabou com ele. Deus destruiu a cidade de Nínive. Porque a Bíblia fala que Deus fez isso porque fala assim, não há remédio para a sua ferida. A tua chaga é incurável. O último versículo fala isso. A chaga do povo de Nínive se tornou uma chaga incurável. Não havia remédio para a ferida do povo de Nínive. A pergunta que eu quero fazer nesta noite, e também responder, a pergunta que vai servir de tema para a nossa mensagem é: o que podemos aprender a respeito de Deus diante da destruição de Nínive? Então nós podemos aprender que Deus ele é zeloso. Naum fala aí, o Senhor é o Deus zeloso. Então Nínive era a capital da Síria. Os assírios não respeitavam a Deus. Os assírios não respeitavam o povo de Deus. Foi Senaqueribe, o rei da Síria, que escreveu uma carta para Ezequias, que era o rei que reinava, era o rei do povo de Deus lá em Jerusalém. E Senaqueribe, rei da Síria, escreveu uma carta para o rei Ezequias dizendo: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eu já destruí muitas cidades. Vai lá e pergunta se algum Deus pode livrar essa cidade das minhas mãos. O Deus de vocês também não vai poder me livrar. Eu vou destruir, eu vou. E quando o rei Ezequias, um servo de Deus, ele leu aquela carta, ele ficou apavorado, porque ele sabia o poder militar de Senaqueribe e de todo o seu exército. Ele sabia do perigo. E ele entrou dentro do santuário de Deus, e Ezequias orou, pedindo a Deus que atendesse, que o socorresse. E Ezequias disse: o Senhor está vendo a afronta, o Senhor está vendo a zombaria. Aquele Senaqueribe zombava do povo, mas também zombava de Deus, desafiava tudo. Senaqueribe pensava que ele era Deus na terra. Então Deus mandou uma mensagem para Ezequias, e a mensagem dizia: não temas, Ezequias, eu vou colocar no nariz dele o meu anzol, e ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele vier para atacar Jerusalém. Eu vou colocar o meu freio na boca dele, ele não vai blasfemar mais, ele não vai mais desafiar ninguém. Graças a Deus. E quando então Senaqueribe estava vindo com o seu exército para destruir Jerusalém, para acabar com o povo de Deus, o povo de Ezequias, então a Bíblia diz que Deus mandou um só anjo, e aquele anjo feriu 185.000 guerreiros, soldados do exército de Senaqueribe. Quando no outro dia os sobreviventes se levantaram, eles levantaram e viram que havia morto à sua cabeceira, havia morto em seus pés, havia morto à direita, havia morto à esquerda. E cada um foi levantando e foi vendo aquela mortandade, foi ficando tudo sem graça, e se levantou e foi embora aquele restante sobrevivente. Até o rei foi com o rabo entre as pernas, como diz o ditado. No tempo, irmãos, que a Síria estava no seu auge, no tempo que o rei Senaqueribe estava no ardor de suas conquistas, Deus humilhou Senaqueribe. Deus acabou com o exército dele. E ele voltou. Quando ele chegou lá, ele estava adorando Nisroque, seu Deus, quando seus próprios filhos pegaram a espada e matou o pai. Acabou Senaqueribe. Depois vocês veem em todo o livro de Naum, vocês veem aqui o que Deus fala aqui. Uma hora Deus estava anunciando a sentença contra Nínive, e outra hora Deus estava anunciando a sentença contra Senaqueribe, dizendo: você é vil, eu vou acabar com você, porque você é vil, porque você é... Então é uma coisa séria. Nós sabemos que Deus, Ele zela do seu povo, Deus zela do seu nome, Deus zela de cada um de nós. É um Deus zeloso. Ele então, amado irmão, é por ser zeloso que Ele não quer ver idolatria em nosso meio. É por zelar de nós, por ter zelo de nós, que Ele não quer ver o adultério, o mundanismo, a iniquidade em nosso meio.
Tanto que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 6, está escrito lá que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade. Quando o povo de Deus está na iniquidade, Deus, por ser um Deus zeloso com o seu povo, quando o povo de Deus, quando o crente não está vivendo uma vida cristã digna, Deus pode usar a sua vara, no seu zelo, e pode disciplinar. Porque aquela pessoa, aquele crente é um filho dele. E a Bíblia diz, lá em Hebreus está escrito, pois que filho há quem o pai não corrige. Bem-aventurados são aqueles que sentem a vara de Deus quando eles estão de maneira errada, na iniquidade. Bem-aventurado aquele que é disciplinado, porque esse é porque Deus não recebeu como filho. Mas aquele que peca, que vai de qualquer maneira, que tem só o nome que é do povo de Deus, tem só o nome de cristão, mas não está vivendo à altura e não tem disciplina nenhuma, é porque a Bíblia diz que ela é um bastardo. Ela está na família, mas não faz parte dela, não foi regenerado dela, não nasceu dela, não experimentou o novo nascimento ainda. Mas eu quero dizer que Deus, quando olha para nós, Ele quer ver então santidade, Ele quer ver limpeza. O agricultor, quando planta o arrozal, quando planta o trigo, quando planta o milho, o agricultor é lógico que ele vai zelar, ele vai carpir, ele vai cortar as ervas daninhas para que não sufoque. Porque uma lavoura sufocada no mato, ela não produz fruto. Deus zela pela sua igreja, Ele quer ver a sua igreja produzir fruto. Então Ele visita a iniquidade. Mas também o nosso Deus é o Deus vingador. Aí, continuando o verso 2, fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. 2 vezes aparece a palavra vingador. Aí, aliás, aos 3, 2 ou 3. Mas sabemos que muitos reinos já haviam sido destruídos pela Assíria. As 10 tribos de Israel já haviam sido levadas para em cativeiro. Já haviam sido levadas para a Assíria. Os reis da Síria já haviam provocado mortandade entre o povo de Israel. Deus havia permitido por causa da perversidade também de Israel, do afastamento de Israel. Então, nós sabemos que os reis de Nínive eram reis cruéis. Aqueles reis, eles cortavam as orelhas dos prisioneiros de guerra, eles cortavam a ponta do nariz, eles vazavam os olhos, e também cortavam a cabeça, e fazia pilha, e fazia torres, e faziam pirâmides com a cabeça dos mortos. Como que dizendo assim, nós somos superiores, não tem ninguém que tem um poderio, que tem um poder que o nosso exército tem. É como um desafio para amedrontar as pessoas. Mas aqui, no livro de Naum, Deus está prometendo vingar. Deus está prometendo dar um pago. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Deus estava prometendo arrasar, acabar com Nínive. Sabemos que muitas pessoas às vezes se enganam. Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém, não. Deus não é vingativo. Mas aqui fala, Deus é vingador. Deus é vingador. Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelo seu nome. Deus zela pelo seu caráter. Deus é um Deus zeloso, um Deus vingador. Se você então é uma pessoa que está sendo às vezes pisada, alguém está difamando de você, procurando às vezes denegrir sua imagem, não fique preocupado não. Não fique tentando fazer a justiça com a sua própria mão, não. Entrega para Deus. Fale com o Senhor. Coloque seu adversário, se é que é adversário, diante de Deus. E saiba, meu irmão, que no seu zelo por você, e pelo fato de ser um Deus vingador, Deus vai realmente tomar as suas dores. Deus vai vingar no seu lugar. Porque Deus trabalha em favor do seu povo. Deus entra em ação para defender o seu povo. Porque Ele ama o seu povo. Aleluia. Amém. Que bom é ter um Deus desse, zeloso, que toma vingança contra nossos adversários.
Por isso nós devemos de obedecer o que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, quando está escrito: a mim me pertence a vingança. Deus fala: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. No Salmo 60, verso 12 está escrito: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então o crente nem tem adversário, porque Deus é muito mais forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. Amém. Mas também podemos aprender a respeito de Deus, aprender que a tolerância de Deus tem um limite. A tolerância de Deus tem um limite. Aí no verso 3 está escrito que o Senhor é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Isso mostra que ele não se ira com facilidade. No verso 2 fala: o Senhor Deus é zeloso, é vingador. O Senhor é vingador, é cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Cheio de ira. Então, nós sabemos que ele vai suportando, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos no caso de Nínive. Mas quando ele se enche de sua ira, sai da frente. Não tem jeito. E nós sabemos que a tolerância de Deus tem um limite. É por isso que ele perdoou Nínive uma vez, mas não perdoou duas. Não podemos brincar diante da santidade de Deus. Ninguém pode desprezar este Deus. Muito bom para quem se refugia nele, mas também muito severo para quem faz pouco caso dele. Ele tem os seus dois lados. Irmãos, nós sabemos que hoje Deus está tolerando os perversos de hoje. Está tolerando os perversos de hoje. Os homens estão roubando, estão matando, adulterando, sequestrando. É só corrupção, é só ganância, é só farra, é só busca de prazeres, é só violência, é só perversidade na terra, no coração de muitos. E parece que Deus nem está vendo. Parece que Deus está deixando para lá. Mas não, é por engano. Deus está vendo sim, Deus está anotando sim. Tudo está sendo escrito sim para o dia do juízo. Nós sabemos que esta ira de Deus então vai acumulando. A ira dele vai acumulando. Quando ele estiver cheio da sua ira, ninguém vai poder suportar. Ninguém. Está escrito aí no verso 6, fala o seguinte: quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Quem pode suportar? Quem pode permanecer firme de pé diante de um Deus quando ele está, desse Deus quando ele está cheio de ira? Então nós sabemos que Deus tem um tempo determinado para derramar a sua ira sobre a face da terra. Esse mundo que nós estamos vendo, esse mundo no qual vivemos, é um mundo que está sentenciado por Deus. E a Bíblia diz que Deus tem uma contenda com o morador da terra. Nada vai passar em branco. Deus não está dormindo, mas está vendo. E no dia do julgamento final, a Bíblia diz que um por um vai ter que se apresentar diante desse Deus. Então vai chegar o tempo. No livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 17, fala lá que quando Deus estiver derramando a sua ira na terra, naquele tempo singular, naquele tempo sem igual, Jesus disse que nunca houve um tempo tão angustioso como aquele tempo. E nunca jamais haverá um tempo tão angustioso como naquele tempo que Deus derramar as suas 7 taças da ira sobre o mundo. Então a Bíblia chega a dizer que naquele tempo os governantes, os poderosos, os ricos, os magistrados, mas também os escravos, vão procurar esconder no buraco das pedras, das rochas,
vão enviar pelas cavernas e vão dizer: cair sobre nós e nos esconder da ira desse Deus do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e ninguém pode suportar. Ninguém pode suportar. Esse mundo vai saber o que é estar nas mãos de um Deus irado. Então, aí sim, Deus vai vingar. Aí sim, Deus vai mostrar o seu zelo. Aí sim, Deus vai mostrar o seu poder. Mas as pessoas não estão levando isso a sério. As pessoas não estão considerando isso. Estão levando a vida de qualquer maneira. Estão achando que pode deitar e rolar. Por isso o mundo vai ser punido. E a Bíblia é muito séria quando fala a respeito disso. Deus tem o seu tempo determinado. A sua ira está chegando. As 7 taças da ira, da cólera de Deus, podemos dizer, elas já estão quase transbordando. Quando começar a transbordar, Deus só vai acabar de entornar sobre a terra as 7 taças da ira, conforme a sua ira, conforme o Apocalipse. Então, esse mundo vai estar de cabeça para baixo. Mas podemos aprender também a respeito de Deus, que Ele é grande em poder. Aí no verso 3, ainda fala: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Grande em poder. Sabemos, irmãos, que para Deus foi mole destruir Nínive. Foi mole para Deus destruir Nínive. A história nos informa que a cidade de Nínive era banhada pelo rio Tigre. E havia uma grande extensão da cidade de Nínive que era circulada pelo rio Tigre. Então Deus fez com que houve uma grande inundação, uma grande cheia. Aquilo foi Deus derramando águas, de modo que aquela enchente transbordante, como fala aí no versículo de número 8, mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Deus cumpriu isso. Aquela cheia do rio Tigre foi tão violenta que aquelas águas foram indo e entraram no condutor de água da cidade. Aquele grande açude se arrebentou e foi água que desceu e arrebentou a muralha de Nínive, que era uma muralha intransponível, uma muralha que nenhum exército podia derrubar. Aquela enchente bateu ali, derrubou o muro, e Deus então encheu a cidade de Nínive de toneladas de concreto, de barro, e o que foi enchendo tudo, Deus escondeu a cidade de Nínive. Foi embora para ele. O resto da cidade que sobrou, a Bíblia informa, a história informa então que os babilônios e os medos, ou medos, eles aproveitaram a chance e se uniram e invadiram ali e passou a espada no resto e colocou fogo no resto. De modo que da cidade de Nínive, quem não morreu ao fio da espada, morreu afogado na lama. Quem não morreu afogado, morreu queimado. Deus vingou. Para Deus foi mole. Que bom é pensar num Deus que tem esse poder. A Bíblia, irmãos, é muito séria. É a palavra de Deus. E fala desse Deus, mostrando os seus dois lados. Vamos procurar agir de tal maneira que fiquemos sempre do lado da bondade de Deus e nunca da severidade dele, porque senão estaremos enrolados. Olha, para Deus foi mole queimar Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que estava ali militando no seu homossexualismo, numa baixeza moral, e aquela cidade que estava ali prontas, 2 cidades que estavam ali prontas para contaminar o mundo, Sodoma e Gomorra, e ainda mais os vilarejos. Deus então olhou e Deus disse: eu não vou permitir que isso aconteça. Eu sou o governador moral desse universo, eu vou mostrar quem eu sou. E Deus então mandou tochas de fogo, setas inflamadas que vinham, e a cidade queimou até seus alicerces. Foi mole para Deus isso. Foi mole para Deus encher o mundo com água no dilúvio.
40 dias e 40 noites chovendo, para Deus foi bom. Deus é o dono das águas, Deus é o dono do fogo, Deus é o dono do vento, faz tempestade a hora que Ele quiser. E às vezes a tempestade para mim, a tempestade para você está nos balançando, está nos metendo medo, nós ficamos apavorados diante das tormentas. Deus é brincadeira para Ele uma tempestade, por mais forte que seja. A Bíblia diz que Ele faz o seu caminho na tormenta. Isso mostra que para Deus não tem perturbação, só para mim, para você. Ele é um Deus cheio de poder, um Deus magnífico. Para Deus vai ser mole queimar os céus e a terra que agora existe, que agora existem. A Bíblia diz, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, do verso 7 a 10, que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, para o dia do juízo, para o dia da destruição dos homens ímpios. E o apóstolo Pedro fala nesses versículos que os céus e a terra vão passar com estrepitoso estrondo, fogo que vai estrondar, que os elementos abrasados vão se derreter. É o poder de Deus derreter tudo. Para Deus vai ser mole isso. Quando nós estamos num dia bem quente, nós olhamos e nós vimos aquele vapor subindo, parece que está tremendo assim, tão quente. Se pudesse juntar o calor de 100 metros quadrados, a juntar tudo num centímetro só, aquela explosão, num metro só. Então o mundo está cheio de fogo, mas também o mundo está cheio de água. A umidade relativa do ar, tem água e fogo para todo lugar. Deus é o dono, é quem comanda tudo isso. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que os montes vão tremer e a terra vai se derreter diante desse Deus. Aliás, é aquele mesmo texto que nós lemos. Versículo 5 fala: os montes tremem perante Ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta. Os outeiros se derretem, os montes tremem perante Deus. A Bíblia fala para nós de um terremoto tão grande, que vai acontecer no tempo da tribulação, que vai balançar os 4 cantos do mundo. Terremoto tão forte, vai derrubar todos os altos montes, eles vão se derreter diante de Deus, os vales vão ser aterrados, e a terra vai virar uma planície. Deus vai mudar a topografia da terra, porque Ele é o Deus que tem poder. Então, é muito importante crer que esse mundo que parece que está sem governo, este mundo que parece que está sem direção, este mundo que parece que está sem um juiz, este mundo está nas mãos de um Deus poderoso, um Deus forte. E nós vamos ver a ação de Deus no futuro. E vamos ver Deus agindo para defender seu povo. E vamos ver Deus agindo para punir e castigar os rebeldes. E nós vamos naquele dia dar glórias ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso demais. O profeta Isaías chega até a dizer, acho que no capítulo 24 ou capítulo 13 do seu livro, o profeta Isaías fala que a terra vai cambalear como um bêbado e vai balancear como um rei de dormir. Imagina essa terra, sendo jogada de um lado para o outro, os moradores não param em pé e tudo. Que poder tem esse Deus! Ele é magnífico, muito poderoso. Mas, irmãos, a última pergunta, dividida em 3 subpontos. A última pergunta é: o que é que este Deus poderoso faz? Aqui no versículo 3, continua dizendo, verso 3 fala: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então nós sabemos que Deus faz justiça no seu julgamento. Ele nunca vai inocentar o culpado, nunca vai olhar para o culpado e vai dizer: não, você é inocente, não foi você que fez isso, não. Como hoje existem muitos advogados que defendem o criminoso. Com Deus não existe isso. O mal será sempre mal, o bom será bom. E Deus vai tratar cada um de acordo com
o seu caráter, com o seu comportamento, com as suas obras, com aquilo que a pessoa é lá por dentro. Então, nós vemos que este Deus, que é maravilhoso, Ele é o Deus da justiça. Podemos aprender a respeito dele que Ele é um Deus justo. Quem se refugia nele terá um tratamento diferenciado. Versículo 7, fala aí. Verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Então, ela é fortaleza no dia da angústia, Ele conhece quem se refugia. Que bom é saber que vai chegar um tempo que nós vamos ver essa diferença de Deus no trato com os homens. Se refugiar em Deus é receber Jesus como Salvador, é viver uma vida reta diante dele. E a Bíblia diz, em Romanos 8:1, fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que estão refugiados em Deus pela glória de Deus. Quem tem Jesus como seu Salvador tem um refúgio, porque Deus olha e vê aquele pecador escondido em Jesus. Quem está fora de Jesus não tem refúgio para ele, está condenado. Também Deus, Ele seca o mar e mingua todos os rios. Verso 4. Verso 45. Ele secou o mar quando abriu um caminho para o povo de Israel passar e ir para a terra prometida. Mas diz aí que Ele seca todos os rios, mingua os rios. Hoje nós já estamos vendo o planeta Terra com deficiência de água potável. Nós sabemos que está havendo já uma escassez de águas doces no planeta. Os rios estão secando. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, é o Deus que não pode mentir, Ele é o Deus que fala e acontece. A Bíblia está cheia das promessas de Deus. Promessa de bênção para os obedientes, promessa de castigo e punição para os desobedientes. E toda palavra vai cumprir. Porque Deus é fiel. Porque Deus não pode mentir. E a Bíblia diz, em Isaías 66:2, que o homem para o qual Deus vai olhar é para aquele que treme diante da palavra dele. Irmãos, devemos tremer diante da palavra desse Deus. Ser cristãos mais firmes, ser cristãos mais sérios, ser cristãos mais santos, ser cristãos mais comprometidos com esse Deus, mais amantes desse Deus e da obra dele. Porque certamente vamos colher o bem, se assim vivermos. Mas do contrário, Deus pode disciplinar. E as coisas podem ir bem para nós e vamos perguntar: por quê? Por quê? Porque nós às vezes não estamos sendo fiéis com Ele. Está faltando às vezes alguma santidade. Mas o último pontinho, o segundo ponto, Ele vai fazer a terra se levantar diante dele. Aí no versículo de número 5, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo, todos os que nele habitam, a terra se levanta diante dele. Um dia a terra vai se levantar diante de Deus. A Bíblia é clara quando nos informa que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os salvos vão estar de pé para a análise, para o julgamento de suas obras, para ver se merecemos ou não galardões. E a Bíblia nos informa que também os ímpios vão estar diante de Deus no dia do juízo. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 12. 11 e 12 fala: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também um grande trono branco, e também vi grandes e pequenos postos em pé diante de Deus. Um dia a terra vai se levantar diante de Deus. É uma pena, amados irmãos, que muitos não acreditam nisso. Se mais pessoas acreditassem nisso, certamente haveria menos crime, menos roubo, menos adultério, menos ganância, menos orgulho. E havia mais temor de Deus, havia mais amor, mais mansidão, mais santidade, mas o mundo está brincando com Deus. E um dia essa brincadeira
vai custar caro para aqueles que não pensam que um dia vai estar de pé diante desse juiz eterno, que é o nosso Deus. Deus nos abençoe, nos faça ficar cada vez mais firmes, saber que estamos diante de um Deus amoroso, compassivo, mas também um Deus severo. E temos que saber viver diante dele. Vamos cantar o hino.